E aí galera, beleza? Bom, vou estar mostrando aqui então como que eu fiz a tarefa C da matéria de estrutura de dados. A gente tem a plataforma aqui do professor, né? E tinha os métodos aqui para fazer. Todos esses métodos, se eu não me engano, são 9. Então vamos lá, vou mostrar bem rapidinho o código. Até pensei em explicar método a método detalhadamente, só que ficaria muito grande o vídeo. Então vou só mostrar o código mesmo, explicando só a lógica. Então vamos lá. Então, bem rapidinho aqui, quando a gente faz o download lá da plataforma do professor, ele traz 3 arquivos, né? O fila.cpp aqui, dá um zoom aqui, o fila.cpp, o fila.h e o teste 01, que seria só um rascunho, né, pra gente testando, que seria o arquivo main. Então vamos começar então aqui no fila.cpp, que é onde a gente implementa os métodos. Aí tinha aqui o primeiro método aqui embaixo, que chama primeiro, que ele pede para retornar o primeiro elemento. Esse aqui o professor fez na aula, foi bem simples, é só a gente criar uma variável e mandá-la retornar o valor de início, que já tem esse ponteiro aqui, ó. Quando a gente insere, quando a gente remove, a gente já atribui o valor para ele, ó. Aqui e aqui. E no método construtor ele já inicia aqui também, ó. Iniciou null, aí conforme eu vou inserindo, eu vou atribuindo o valor para ele. Então, para esse método primeiro foi bem simples. O professor fez na aula, tanto para o primeiro quanto para o último, era só a gente ter feito isso. Ó. Define uma variável x e atribui o valor, porque a gente vai retornar aqui, ó. Vai retornar em true e aí vai retornar aqui o valor que é na tela para o usuário. Então, esses dois foi bem simples, só atribuir a variável. Aí aqui o esvaziar, ele primeiro fiz um check, né? Se for vazio, então já retorna falso, porque eu não vou esvaziar algo que já está vazio. E aqui eu faço, enquanto tiver coisa para remover, ou seja, enquanto o remover for true, for verdadeiro, remove tudo. Então ele vai dar vários remover, isso o professor já deixou pronto aqui pra gente, né? O código remover aqui, bonitinho, ele vai removendo elementos lá da lista. Então, é só você fazer um loop para ele remover. Enquanto tiver coisa para remover, vai removendo. Remove, remove, remove. Beleza? Aí aqui o próximo é o tamanho, que ele pede para retornar em um valor inteiro o tamanho da fila. Então, o professor ensinou em aula que a gente remove todos os elementos da fila e depois joga ele para uma fila auxiliar. Conforme a gente vai removendo, a gente vai contando. Aí, depois que a gente jogou para essa fila auxiliar, a gente já contou, a gente devolve ele lá para a fila atual. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Fiz um loop, fui removendo, removendo. Conforme eu fui removendo, eu fui contando aqui, ó. Criei uma variável tamanho e fui fazendo tamanho mais, 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 mais. Depois que eu removi tudo, o cara não pode ficar vazio, né? Enquanto fui removendo, eu já fui jogando aqui, ó. Alce fila, inserir. Tinha aqui, ó, uma fila auxiliar. Então removi, fui alocando ele aqui por enquanto, aí depois que eu contei tudo, a fila não pode ficar vazia, né? Aí eu dou um alce fila remover, alce fila, né? E insiro aqui. Joguei para um auxiliar só para contar, porque eu removi e depois devolvi para lá, tranquilo. Aí eu coloco aqui, ó, return tamanho, que é o contador que eu pus aqui, e ele vai retornar aqui em um número inteiro o tamanho. Isso foi tranquilo também. Aí, esse inverter aqui deu um pouquinho mais de trabalho, que aqui eu comecei, acho que deve ter outras formas de fazer, mas uma forma que eu vi e que em outros métodos que a gente vai ver aqui também, foi trabalhando com vetor. Então eu peguei o valor que estava na lista, transformei ele num vetor, inverti a ordem do vetor e devolvi lá para a lista. Foi isso que eu fiz. Então, se a gente olhar aqui, eu vou removendo, ó. Primeiro eu criei uma variável de nome tamanho. Então, defini aqui um vetor chamado auxiliar auxifilha com o tamanho de tamanho, que é o tamanho da fila. Então, criei esse vetor. Aí fui falando para ele aqui, ó. Enquanto o i for menor de tamanho, vai removendo. E ao mesmo tempo que remove, insere aqui no meu vetor. Depois que eu inseri,
tem esse loop aqui que ele inverte a ordem do vetor, que nada mais é que ele pega o valor do último elemento, joga em uma variável auxiliar, e o valor do primeiro elemento ele atribui para o valor do último, e vice-versa, o valor do último vira o valor do primeiro. Esse foi um pouquinho mais chato ele, mas não foi tão difícil igual os últimos que a gente vai chegar lá. Então foi isso. Removo os valores da lista, jogo para um vetor, inverto a ordem do vetor e por último devolvo os valores que eu removi da lista, igual a gente tinha comentado no código anterior. Sempre vai ser essa lógica, a gente remove para contar, para organizar, para exibir e depois devolve os valores lá para a lista. Tranquilo. Aí aqui esse outro era para a gente listar todos os elementos da lista, né? A gente exibir eles na tela, no formato dá um retorno de string. Então, aqui ele pede, ele não pediu, mas eu coloquei, se for vazia retornar nada, né? E aqui eu fiz um loop, enquanto tiver coisa para remover, atribui aqui na variável retorno toString do valor que estiver removendo, mais o ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Que é o formato que ele pediu, ó. O valor que tiver, ponto e vírgula, o valor que tiver e vai concatenando. Aí a mesma lógica, remove, coloca numa fila auxiliar e depois da fila auxiliar removo dela e devolvo lá para inserir. Aqui no fim tem esses 3 retorno de popback, que significa para a gente tirar os últimos 3 carinhas, porque como eu sempre coloco toString mais esse espaço, ponto e vírgula, espaço, ele no fim ele vai ficar 5 espaço, ponto e vírgula. Então, se a gente dá esses 3 comandos, ele remove os 3 que ficou. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, dá para visualizar melhor. Aqui são 3, ó, espaço, ponto e vírgula, espaço. Então, no final ia ficar 5 espaço, ponto e vírgula, espaço. Só que só tem que ficar os 5. Então, a gente dá 3 return desse popback, que ele já vai excluir os 3 últimos caracteres. Beleza? Aí o outro era para verificar se estava na fila. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um loop para tirar todos os elementos que estavam na fila e joguei num vetor. Aí depois eu fiz um loop para ele procurar se o elemento estava no vetor. Eu acho mais fácil trabalhar com vetor, mas pode ser que exista outra forma de fazer, com certeza. Depois você achou, eu coloco a minha variável true. Ela iniciou aqui como false, ó. Achou igual a false. Se ele encontrou o elemento, eu coloco ela true e mando ele retornar aqui, ó, return achou. E a mesma coisa, se eu tirei lá, se eu remover o elemento da lista, eu devolvo ele para lá, no mesmo método. Beleza? Aí aqui, a gente chega no penúltimo aqui, que é esse intersecção, que esse foi chato para fazer, que eu não sabia como trabalhar com a fila. Aí eu nem lembro como eu cheguei, não sei se foi vendo algum arquivo do professor lá, mas as aulas não ajudou tanto não. Mas por fim eu consegui. A intersecção, ela vê os 2 elementos que tem nas 2 filas. Então ele compara uma fila com outra fila. Então eu vou ter duas filas e vou comparar quais são os elementos iguais. E detalhe, sem repetição de elemento. Isso aqui que me pegou. Então eu fiz a mesma lógica, tirei da fila e atribuí num vetor. Primeiro eu tiro aqui da fila um valor que vai estar chamando o método, tiro dela e aloco no vetor lista atual. E ao mesmo tempo que eu removi, já coloquei aqui embaixo para ele inserir de volta, para não esquecer depois de devolver o valor. Então removi e aloquei aqui no vetor. Aí aqui eu também removi da alce fila, porque vai ter uma fila que vai chamar o método de intersecção e vai ter a fila auxiliar, que é a que eu vou estar chamando. Aqui no teste, o professor até colocou, ó, ele colocou minha fila 01 e fila 02. Aí quando eu fiz um teste aqui, ó, para ver se funcionou, basicamente fica assim, ó. Cadê intersecção, ó? Minha fila, ponto intersecção de fila 01. Então, eu estou comparando a minha fila com a fila 01, o que é a intersecção das duas. Depois eu vou mostrar lá no Replit como que eu fiz os testes.
Beleza, voltando lá então para a intersecção. Desculpa, beleza. Aí removi todos os elementos, aloquei aqui no vetor lista auxiliar e já devolvi lá para lá, inserindo para a lista que eu tinha tirado. Então fiquei com dois vetores, uma da lista que eu estou chamando método e outro da lista auxiliar, que é a que eu vou comparar a intersecção. Aí aqui eu criei um loop. Aqui é o loop, ó. Antes de rodar o loop, tem dois loops. Esse daqui é a mesma coisa que esse. Só que a única diferença é que eu checo primeiro qual que é a lista que é maior. Se a lista 1 for maior que a lista 2, então eu vou rodar o loop com a quantidade de vezes da lista 1. Porque, por exemplo, se tiver 10 elementos na lista 1 e tiver 5 na lista 2, eu preciso checar o elemento 1 da lista 1 4 vezes, o elemento 2 da lista 1 4 vezes. Então, foi basicamente para definir a quantidade de vezes que eu tenho que rodar o loop. Então, se tamanho 1 for maior que tamanho 2, então eu vou rodar isso aqui, ó. Enquanto o i for menor que tamanho 1 e j menor que tamanho 2, lista atual, se for igual à lista auxiliar de j, insere na fila intersect. E vai rodando até acabar aqui. Se isso aqui não for verdade, então eu rodo ao contrário, ó. Enquanto o i for menor que tamanho 2, faço a mesma checagem. Se o elemento aqui for igual a esse elemento, mando ele inserir lá. O problema disso aqui é que eu não tinha visto aquilo que eu falei lá em cima, que não pode elemento duplicado. Aí eu tive que criar aqui embaixo, mostrando um removedor de elemento duplicado. Aí eu tirei o que eu tinha colocado na fila intersect e joguei aqui para esse vetor remove dupli. Aí nesse vetor aqui eu rodei um loop para ele verificar para mim o que está duplicado lá dentro. Então ele verifica aqui, ó, se o i for igual a j, não insere mais nada, já breca, porque esse daí já está duplicado. Ou seja, eu joguei tudo pro remove dupli 1 e tô inserindo o remove dupli 2. O que só o que não está duplicado. Então, se for igual aqui, já breca. Aí eu continuo aqui o loop do j e por fim eu atribuo o valor ao n aqui. É um pouco meio confuso, mas se vocês derem uma olhada com calma, como eu estou explicando na pressa, vocês vão entender o removedor aqui de duplicada. Mas é isso que ele faz. Então, eu joguei os valores aqui na intersect e depois joguei aqui na intersect 2 sem valor duplicado. Poderia já ter feito isso aqui direto, ó, mas como eu disse, eu não tinha visto. Aí daria maior trabalho para eu reescrever o código. Já era 4 horas da manhã, tava fazendo negócio desde as 10 horas da manhã. Aí eu inseri aqui embaixo uma gambiarra, foi, né? Mas funcionou no fim. Mas eu só tô mostrando a minha ideia, vocês podem criar a ideia de vocês. E por fim a união foi a mesma coisa, mesma lógica, criei dois vetores, removo da primeira lista, removo da segunda lista, jogo como vetor e faço a união desses vetores. Aí eu tinha feito a união também, mas não tinha desconsiderado os valores duplicados. Aí eu tive que rodar também o loop, mesma coisa para remover as duplicatas e joguei por uma outra fila chamada unidas 2. Aí foi isso. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho também. Vocês viram, né? Eu falei super corrido todos os 9 tópicos aí, já deu 14 minutos de vídeo. Vou mostrar aqui no Replit como que eu fiz para testar esses caras. Vou entrar aqui então no Replit. Beleza? Aí quando você entra ele vai pedir fazer login. Como eu já tô com a minha conta aqui, ele não pediu. Depois que você fizer o login, você pode fazer login com o Google, ele deixa. Você vem aqui em C++, que é a linguagem que a gente está fazendo, né? Aí você cria aqui Create Repli. Beleza. Ele está criando aí. Eu não sei porquê, mas no Replit ele não deixa trabalhar com os 3 arquivos, igual a gente trabalhou na aula. Até comentei com o professor lá. Então, eu descobri que dá para trabalhar com 2 arquivos aqui. Em vez da gente aqui no código quebrar o fila.cpp e o fila.h em 2 arquivos, a gente une os dois e cola lá.
a gente deixa o main, né, que é o teste, e une o fila.h com o fila.cpp. Então vou deixar o main aqui e vou clicar aqui, ó, em add file. E vou dar o nome de fila.h. Beleza. Criei, aí eu vou vir aqui no fila.h, copiar esse conteúdo aqui do fila.h e colar lá. Aí eu vou voltar aqui no fila.cpp, vou copiar também o conteúdo de fila.cpp. Copiar tudo aqui e colar lá debaixo daquele fila.h. Vou colar aqui embaixo. Que aí ele vai rodar tranquilo. Aí eu só tenho que alterar os parâmetros aqui do include. Vou subir nas primeiras linhas aqui. Vou pegar aqui, ó. Jogar lá pra cima. Deixa eu jogar na outra lá pra ficar mais bonitinho. Jogar aqui e aqui ele já tá, ó. Buscando do fila.h. Então já tá tranquilo. Aí eu vou vir aqui no meu arquivo teste.01, que é o arquivo main. Vou copiar ele e colar aqui na pastinha main. Colei. Aí eu só mudo aqui, ó. Em vez de fila.cpp, coloco fila.h. Dou um run pra ele rodar. E ele deu um erro aqui. Ele deu erro, pessoal, porque eu não preciso colocar esse include fila.h, porque eu já uni os dois aqui. O include fila.h só fica no arquivo main. Então posso apagar aqui. Aí eu vou limpar aqui antes de rodar e vou executar. Aí ele executou. Ó. Eu tinha montado aqui no main todos os testes, mas em vez de ler aqui no código, vou ler aqui na tela. Então, inserindo elementos minha fila. O que eu inseri de elemento? Inseri 5 elementos. Beleza, tá funcionando. Inseriu bonitinho. Último elemento. Deixa eu colocar aqui lado a lado, que eu acho que... Último elemento, o primeiro elemento, 99. O último elemento, 33. Funcionou. O teste B. Teste C, listagem após esvaziar. Então aqui no C, ó, chamei o comando esvaziar e falei para ele e depois chamei o comando listar para ver se ia trazer vazio. E ele trouxe, ó, não trouxe nada aqui. Vaziozinho, bonitinho. Aí, deixa eu colocar aqui do lado a lado certinho. Beleza. Aí aqui no próximo, o D era para trazer o tamanho. Então, chamei aqui o comando tamanho e trouxe, ó, tamanho 5. Tem 5 elementos, beleza. Aí aqui o E era para fazer a inversão dos elementos. Então, aqui eu chamei o inverter e ele inverteu bonitinho, ó. 99 foi pro fim, 33 veio para frente. Aí o F eu não coloquei aqui, mas era para ele trazer uma listagem geral. Então tá aqui, ó, listagem geral, já trouxe. Eu não pus o F aqui na frente, mas esse aqui é o F. O G, ele pede para verificar, então eu fiz o check se o 55 tá na fila e se o 0 tá na fila. O 55 tá e o 0 não. Então um era para trazer verdade e o outro era para trazer falso. Então tá aqui, ó, verdade e falso. Funcionou também certinho. Aí aqui inserindo elementos na fila. Esse daqui era já intersecção, esse aqui, né? O G. Deixa eu ver qual que é o G. Não, o G é o que está na fila. Beleza. Aí eu inseri mais elementos na fila. Na fila 01, ó, para fazer a intersecção. Porque eu só inseri elementos na minha fila. Agora eu inseri na fila 01, que é para eu fazer a intersecção desses caras aí com a minha fila. Então eu inseri os elementos, listei eles e chamei aqui, ó, fila inters é igual a minha fila.intersecção de fila 01, igual eu tinha mostrado antes lá. E falei para ele trazer aqui string retorno é igual a inters de listar. Então ele me traz aqui, ó, intersecção 5544. Aí o próximo era a união, adicionei elementos aqui na fila 02, chamei aqui minha fila.união de fila 02 e pedi para ele listar aqui o unidas. Aí ele me listou aqui, ó, a união dos elementos sem os elementos duplicados.
Então é isso, pessoal. Ficou grande o vídeo, mas vou estar deixando o link aí para fazer o download, se vocês quiserem abrir melhor. Espero ter ajudado aí, ficou bem corrido, mas é mais para ter uma noção do código e da lógica, sem entrar em muitos detalhes. Beleza? Valeu, hein?